Minha história nua e crua, com palavras simples, direta de como eu fiz a minha jornada. Essa é a parte 2 e agora que realmente começa a falar de business. É aí que meu negócio virou de vez, que eu tive o meu primeiro CNPJ e onde as coisas aconteceram e até hoje acontecem, graças a Deus. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui eu trago para você hoje um pouquinho mais da minha história. E antes de mais nada, quero agradecer o pessoal do Cláudia Bolos dos Salgados, que está sempre aí patrocinando o nosso episódio. Então, muito obrigado, pessoal do Cláudia Bolos dos Salgados. Pessoal, então, como que foi a minha trajetória? Em 2009, nascia-se, então, um projeto chamado Revista Kids Mais. Esse projeto foi idealizado pela minha irmã, Fernanda Gazi, e o meu tio, Marcos Vaz. Ele é cartunista, ela publicitária e eu simplesmente existia. Lógico que tive participação sim, inclusive o nome da revista foi eu quem dei o nome da revista e tem inclusive essa história na nossa primeira edição. Eu estou na foto da primeira edição junto com toda a equipe e tudo mais. Vou passar a fita para frente onde eu entro de fato na empresa, que é o que interessa. Após algumas turbulências entre sociedade e tudo mais, eu, sempre trabalhando ali em órgão público, né, era concursado da prefeitura, porém, ativamente nos negócios, já fazia muito rolo, o famoso rolo, picaretagem de várias coisas, então eu já comprava e vendia moto, que eu comecei com moto de trilha, passei a fazer isso com motos de rua, e também comecei a evoluir para carros. Então, eu nunca fiquei parado. E o que, que eu entendia com isso? Era possível transformar aquilo que eu tinha de fonte de renda, que era um valor até bacana para a época, em algo muito maior. E quando você aprende a transformar o dinheiro, quando você tem esse primeiro insight, exemplo, comprei esse copo aqui por R$ 10, mas tem alguém disposto a pagar esse mesmo copo a R$ 12, você pensa em formas diferentes dessa utilidade do copo. Exemplo, antes eu pagava R$ 10 para tomar apenas a água, ter um copo bonito em casa, tá tudo bem. Tem muita gente que olha assim pro copo. Eu passei a enxergar o copo o quê? Cara, esse copo aqui não é para eu tomar água. Esse copo aqui é para eu mostrar que eu tenho ele, criar desejo em alguém que vai pagar 12. Ou seja, eu vou pegar esse copo, eu vou manter ele limpo, vou polir ele, vou colocar ele num lugar mais estratégico na minha casa ou num posicionamento na internet, exemplo, um post, para que alguém sinta desejo de comprar ele por 12. Basicamente isso. Então eu comprava motos e veículos, transformava isso em algo de desejo e vendia. Então esse foi o meu lance por algum tempo ali. Quando veio a ideia de entrar no empreendedorismo de cabeça, foi uma oportunidade louca, absurda, que vendo hoje realmente eu não tive muito juízo, não tive nenhum apoio do meu pai, nem da minha mãe. Pelo contrário, tive desaprovação, assim, não da minha mãe até, por ser mãe, dava aquele apoio moral, mas o meu pai desaprovava com força. Então ele achava que eu estava fazendo um péssimo negócio, que eu estava entrando numa enrascada, que eu ia me frustrar, eu perder dinheiro e tudo mais. E a minha mãe, ela sempre deu aquele apoio, mas não aquele apoio que você sente aquela energia gostosa. Era aquele apoio tipo, filho, eu acho que você tem que fazer, eu acho que tem que ir e tudo mais, mas sempre com o pezinho atrás, com um monte de ressalva. Nesse momento, eu tinha duas opções. Ou eu entrava de cabeça e tentava e provar para todo mundo e para mim mesmo que eu era capaz. E isso é uma coisa, inclusive, que é importante. Se você tem algo que você acredita que pode ser capaz de transformar e fazer acontecer, tem momentos que é você com você mesmo. E ou eu desistia e ficava com aquele sentimento de se eu tivesse feito, daria certo? E se eu tivesse tentado? E se? E esse e se é uma coisa que me incomodou muito por muitos anos. Porque eu sempre fui uma pessoa que, quando criança, por não ter acesso às coisas de luxo, de alto valor, eu ficava pensando, e se eu fosse assim? E se eu fosse aquele rapaz? Nossa, mas se eu estivesse naquele lugar, eu faria de outra forma. Então, que é o papel de quem julga muito os outros. Eu tive isso por muito tempo. E, de certa forma, eu me rebaixava porque eu não achava que eu tinha essa capacidade. E quando veio essa oportunidade, eu quis provar.
E eu já tinha habilidade de vendas, que é uma coisa que eu desenvolvi nos rolos, né? A parte de saber conversar, abordar, divulgar e tudo mais. Porém, era uma pedra bruta comparada ao mercado de trabalho tradicional, vamos falar assim, o CNPJ de fato, sem ser o RIC, gás do rolo que você via espontâneo. Eu tinha uma profissão, que era a prefeitura, e o rolo era uma coisa secundária. A partir do momento que eu entrei para a empresa, a coisa primária se tornou a venda, ou seja, eu tinha que me profissionalizar. Perfeito. Fui buscar, então, primeiramente, conhecimento com outros empresários, com outras pessoas, e a Letícia, minha esposa, me apoiou muito. E então eu comprei a parte da minha irmã. Foi aí que eu entrei na empresa, de cabeça, e naquele momento eu pedi férias da prefeitura, licença que tinha também para tirar, e comecei a administrar a empresa junto com a prefeitura, porém eu tinha ali um tempo para poder me especializar exclusivamente na revista que eu tinha tirado as férias. Nesse momento, a minha vida começou a virar chave. Por quê? Porque eu senti o gosto e o prazer de empreender. Porém, nem tudo são flores. Então, comecei a ter desgastes com o segundo sócio, que é o meu tio. Comecei a ter desgaste emocional, inclusive, e comecei a ficar sem dinheiro. Porque além de não ganhar, gastava muito e eu não tinha tempo mais para fazer os meus rolinhos de moto e carro. Ou seja, toda a minha energia estava naquilo ali. Só que eu não tinha as competências para fazer aquilo evoluir. Eu não tinha conhecimento administrativo profundo, vamos dizer, da vida real. Eu não tinha conhecimento de buscar recurso externo, que é bancos e tudo mais. Eu tinha um bom relacionamento, mas não tinha conhecimento com os parceiros estratégicos, que seria, no meu caso, gráfica e etc. Eu tinha um excelente conhecimento de vendas, mas eu não era lapidado para o mercado formal, ou seja, eu não tinha um posicionamento, eu não tinha um vocabulário adequado, eu não tinha uma desenvoltura para isso, ou seja, faltava muitos atributos para mim. Resumo, fiquei 1 ano e meio, 2 anos com esse sócio, não deu certo definitivamente e fiz um acordo e comprei a parte dele. A partir daí, as coisas começaram a mudar na minha vida. Por quê? Quando eu comprei a parte desse meu sócio, tomei minha segunda decisão louca da minha vida, que foi entrar de cabeça numa coisa que eu não estava ganhando dinheiro, eu não tinha experiência, eu estava, inclusive, fazendo isso em paralelo com minha profissão, que era a prefeitura, e eu não tinha dinheiro. Ou seja, eu fiz uma dívida. Fiz uma dívida enorme que, na época, foi um valor bem expressivo, assim, loucura mesmo, porém, foi o meu maior motivo de prosperar. Porque como eu tive essa dívida, eu tinha, inclusive, que regularizar toda a empresa, parte financeira, administrativa e tudo mais, eu não tinha opção. Eu fiquei sem opção. E quando a gente fica sem opção, você tem 2 caminhos. Ou você quebra de vez e se afunda em conta pro resto da vida e vai ser CLT para os outros, ou você vai dar um jeito de sair desse buraco e a partir do momento que você sair, você aprendeu como fazer e aí dali para frente o céu é o limite. Quando eu realmente entendi o que era empreender, que era organização financeira, ter fluxo de caixa, dinheiro para poder pagar as contas, negociação com fornecedores, você pagar impostos, tributos, eu percebi que a venda era só um dos processos. Eu percebi que a venda era um dos menores processos, na verdade. Sim, é o coração da empresa, sem venda nada existe. Óbvio, eu vendo curso de venda, eu dou mentoria para a pessoa, treino times de venda de empresas, só que eu percebi que isso é só uma fatia do negócio. A parte de processos, a parte de gestão de tempo, a parte tributária, tudo isso era muito importante. E como eu sou uma pessoa curiosa e bem articulada, comecei a conversar com meus parceiros. Sentava com o dono do escritório de contabilidade, queria entender sobre isso. Eu não sabia bolufas sobre isso. Fui sentar também com o meu fornecedor principal, abri a mente, comecei a buscar conhecimento fora, comecei a fazer cursos, treinamentos. Eu zerei praticamente os treinamentos da Dale Carnegie. Então, conheci pessoas lá dentro, me espelhei muito em pessoas, comecei a fazer networking de peso, de forma proposital, e comecei a mudar minha ambiência. Para vocês entenderem melhor,
eu tive que deixar praticamente todos os meus amigos para trás, ou seja, eu tive o meu deserto, eu vivi excluído praticamente de toda a sociedade, no sentido pessoal. Então, até meus amigos que estão assistindo isso, eu amo todos vocês, mas naquele momento não tinha condição. Hoje eu tenho um desses amigos antigos, que até hoje é o meu melhor amigo, que frequenta aqui em casa, a gente sai junto e tudo mais, mas até ele eu fiquei um período de basicamente 5 a 6 anos sem nenhum contato. Eu fiquei privado de festas, privado de dispersar tempo. Eu trabalhava, em média, 16 horas por dia. Então, isso para mim era comum, porque eu não tinha opção. Ou seja, não ganhava dinheiro, trabalhava pra caramba, tirei toda a minha vida pessoal de lado, e a única pessoa que eu tinha como fuga, como válvula de escape, era a minha esposa Letícia, que na época era só namorada. Quando a minha vida começou a organizar, como que foi isso? Até hoje é um mistério. De verdade. Tem coisas que eu não consigo explicar nem para vocês. Eu não sei como, mas eu consegui pagar todas as contas da empresa. Eu consegui pagar essa parte da sociedade que faltava. Eu consegui fazer toda uma gestão de caixa. E quando isso zerou, que eu consegui falar, olha, eu não tenho mais débito nenhum, nenhuma dívida, foi quando minha esposa veio trabalhar comigo, sem zero renda, a gente não tinha capacidade de pagar ninguém, inclusive nem a mim mesmo, e a gente começou a acreditar no projeto de forma real. Por quê? Aquilo, de certa forma, tinha pagado dívidas, que na minha cabeça, praticamente impagável. E hoje, vamos dizer que eu entendo por que a gente conseguiu pagar. A nossa preocupação, ela estava voltada apenas em pagar a dívida. Isso vai um conselho para você, empresário, você, profissional liberal. Aprenda isso. Você atinge aquilo que você projeta. Naquele momento, o meu sonho era o tamanho da dívida. Eu queria pagar a dívida. E é por isso que eu consegui pagar a dívida e não sobrou nada para mim. Isso é muito importante. Foi uma, na verdade, das coisas mais importantes que eu aprendi com muitos anos depois. Falo, caramba, se eu tivesse projetado a mais, eu teria alcançado. Então, quando você for desenhar o seu plano de negócio, seus projetos, seus sonhos, coloque aquilo que você realmente acredita, porque você vai conseguir. E coloque no papel, à mão. Esse negócio de celular vai dispersar você. Coloca a mão num papel, coloca a data, assina, se possível, escreva a história daquilo ali. Perfeito. Consegui, então, pagar contas altíssimas. Ou seja, se não tinha mais conta para pagar, eu só precisava manter aquilo, que aquilo ia começar a me sobrar dinheiro. Quando a gente resolveu entender um pouco mais dessa área, olhar um pouco mais para o lado negócio e sair do desespero das contas, foi quando veio a minha segunda virada de chave, que foi planejamento. O que seria o planejamento naquele momento? O quanto nós podemos ganhar com a empresa, qual que é o potencial dela, qual que é o desfrute máximo que a gente pode extrair daquele produto, qual que era a gestão interna que nós teríamos que fazer para suportar e comportar todo aquele projeto que a gente estava desenvolvendo, aquele sonho de meta financeira, qual que era o tempo e energia que nós precisaríamos nos dedicar para aquilo. Então isso é muito importante, porque quando você não coloca um tempo, você só vai fazer porque você está matando um leão e deixando 5 amarrado. Agora, quando você coloca um tempo, você sabe por que você está fazendo aquilo. E aí a gente começou a desenvolver os investimentos. Ou seja, vou dar um exemplo assim bem simples para vocês aí. Vamos supor que o seu projeto é ganhar 10 mil por mês, limpinho, perfeito? Você vai ver se é possível ou não, se tem capacidade. Depois da capacidade, você vai ver o tempo que você vai pôr de energia nisso. E esse 10 mil vai entrar para você. Como que você vai gastar isso? E nós fizemos toda uma linha de investimento. Quando nós conseguimos juntar o nosso primeiro dinheiro, eu tinha feito um pedido de casamento para a Letícia, realizado um sonho muito legal, que era conhecer, inclusive, Cancún, uma viagem para o exterior, tudo mais. Foi uma coisa maravilhosa na minha vida, que foi uma terceira virada de chave. Depois eu quero falar sobre isso. Nós tínhamos um bom dinheiro juntado. E naquela época,
nós fazíamos eventos glamurosos para a revista. Ou seja, a gente estava num patamar muito alto e não tinha como reduzir isso, porque os nossos clientes pediam isso para mais. Então a gente já vinha evoluindo os eventos assim extremamente agressivos e a gente fazia inclusive com pessoas renomadas da cidade, influentes da cidade. E quando você está nesse ponto, o que acontece? Você começa a se pôr no papel pessoal, pessoa física, nesse mesmo patamar. Mesmo sem dinheiro financeiro para gastar, eu tinha juntado dinheiro, mas nossa retirada não era para uso pessoal nosso, era um investimento que a gente tinha guardado para a empresa. Nós tínhamos 2 caminhos. Se nós casássemos, fizéssemos festa, ia gastar, eu vou falar inclusive o valor. Nós tínhamos 120 ou 140 mil reais juntados na conta. Naquela época, é muito tempo, tá? Muito tempo atrás. Se nós tivéssemos casado, ia gastar 100% desse recurso em horas. O casamento dura aí, sei lá, 6 horas, 8 horas de festa. E foi quando a gente olhou para aquele valor e falou, cara, isso aqui foi suado para conquistar. A gente vai gastar isso em horas. Vamos ser mais racional? Vamos comprar o nosso primeiro imóvel? E foi quando a gente comprou o primeiro imóvel. Esse recurso era um recurso da empresa, a gente não fez a distribuição do lucro dele e a gente fez um investimento para a empresa, que foi comprar uma casa. Quando a gente comprou essa casa, mobiliamos ela inteirinha, colocamos os eletros, ajeitamos tudo, olhamos para a cara um do outro, a casa ficou linda. E aí? Vamos alugar? Vamos vender? Ou vamos começar a nossa vida juntos? Foi aonde pesou a ideia de começar a vida junto e aí nós nos mudamos para essa casa. Porém, esse investimento era da empresa. Esse imóvel era da empresa. Ele precisava gerar renda. Então, teoricamente, na contabilidade, essa casa tinha que pagar um aluguel para a empresa. E a gente sempre levou a nossa vida organizada a esse ponto. Então, a casa, teoricamente, era nossa, mas a gente tinha uma gestão financeira que esse recurso ele era da empresa e ele precisava gerar recurso. Feito isso, a gente entendeu, poxa vida, se a gente fizer isso e replicar isso mais vezes, a empresa vai chegar um momento que ela vai ter um capital de giro suficiente e vários investimentos que vai manter a eternidade da empresa, que ela não vai depender exclusivamente de vendas. E foi quando a gente começou a trabalhar de forma consciente com projetos alinhados, estruturados. Compramos vários imóveis depois, a gente teve oportunidade de expandir a empresa, crescer a empresa e tudo mais. E hoje a gente tem uma boa renda passiva que veio através dessa consciência. Se talvez eu tivesse feito a escolha errada não de casar, mas de investir numa festa de casamento naquele momento, possivelmente o nosso mindset como empresa poderia ter desvirtuado ali. Não sei se eu estaria no patamar que estamos hoje e a gente poderia estar vivendo em dificuldades. Eu quero falar um pouco dos desafios que nós enfrentamos com a empresa. Então, eu quero passar minha trajetória de forma detalhada para poder ajudar o máximo possível de pessoas, de empresários, de quem é CLT, que quer empreender, para que vocês sintam na pele tudo o que eu passei, para vocês não errarem nos mesmos erros que eu cometi. Quando eu assumi a direção inteira da empresa, o famoso eu empresa, eu conheci uma pessoa muito importante no processo, que foi o nosso primeiro designer. E isso veio através do networking. Então, primeira dica que eu vou dar para vocês. Conversem com as pessoas. Desliguem o celular. Pare de ficar com coisas rasas pelo celular, curtindo foto, mandando mensagem, emojizinho. Vai para a vida real. Eu fazia trilha de moto, que foi o que me despertou tudo isso. E durante a trilha de moto, a gente sempre cansa muito e na hora que vai subir os famosos morros, né? Tem os morros lá que a gente sobe e tudo mais, a gente sempre tira o capacete, senta ali e fica assistindo outras pessoas subirem os morros também. E numa dessa, sentado do lado do Patrick Gasparetto, um cara que hoje tem orgulho, ele vai inclusive gravar podcast com a gente, tá confirmado. Ele trabalhava com gás, entrega de gás, ele era o famoso gazeiro. E ele sentou do meu lado e eu falei para ele, falei, Patrick, cara, acabei de comprar a revista, não sei se eu tô fazendo certo ou errado,
O meu ex-sócio era o diagramador da revista, ele que fazia a parte de design da revista, e eu tô sem designer, e eu tô lascado, e eu preciso de um designer. E na época, gente, eu não tinha recurso para contratar um designer. E eu expus isso para ele. Ele ouviu e falou, Rick, cara, eu trabalho entregando gás. E eu tô estudando para fazer arte, eu tô aprendendo a fazer arte. Eu fiz alguns cursos para fazer arte. Você me dá a oportunidade? Uma conversa de trilha. Eu falei, Patrick, se você entregar o seu melhor, eu te dou minha palavra que eu vou fazer o meu melhor também e essa empresa vai fluir. O Patrick foi muito importante, até esse link vai chegar para ele. O Patrick foi muito importante na nossa jornada, por quê? Ele era um cara que fazia por ele, não só pela empresa. Ele se desenvolveu muito. Ele se tornou, tô para falar, um dos melhores designers da cidade. Ele era criativo, cuidadoso, zeloso, talentoso. Ele estudava muito. Ele se cobrava muito. Ele inovou totalmente o designer da revista. Ele trouxe uma visibilidade muito expressiva em termos de qualidade. Na época, nós tínhamos 2 concorrentes, mas um só que era forte, que era grande, né? Chegamos a ter 18 revistas na cidade, mas só tínhamos um concorrente, que inclusive eu sempre respeito muito e eu tenho admiração até hoje, mas era uma concorrência saudável, que era a revista Saúde. Por quê? Porque era uma revista séria, idônea, que sempre trabalhou na linha editorial honesta e nunca tivemos problema e confronto de negociação, preço, jogar baixo um com o outro. Já as demais revistas eu não considerava concorrente porque era de qualidades ou inferiores, ou outro público, outro preço, ou até mesmo outros tipos de estratégia. Mas eu e a Saúde tínhamos muitos clientes em comum, então a gente tinha uma concorrência de público ali. E o meu parâmetro era quem? Revista Saúde. E os caras tinham um time incrível. É como se a gente estivesse falando de Ferrari e um Corsa. Eu era o Corsa. Não tinha condição e nem recurso para competir com eles em termos de estrutura. Só que quando você tem pessoas do seu lado e pessoas engajadas, interessadas, pessoas que buscam o crescimento, e aí vai um conselho para você que é CLT, você que está me assistindo, que está desse lado da tela, se você é um CLT e não está fazendo o seu melhor na empresa que você está hoje, saiba que você é medíocre. Você tem que fazer o seu melhor em tudo que for fazer. Isso Cortella fala, várias outras pessoas falam, e pessoal, ninguém fala da boca para fora. Seja o melhor. Você é filho de Deus, assim como eu, assim como qualquer outra pessoa. Se nós estivermos aqui nessa terra para ser imagem e semelhança de Cristo, nós temos que ser o melhor, porque Cristo foi o melhor. Então, seja o melhor em tudo que você puder. Nunca, nunca, nunca entregue menos porque você está com preguiça, porque é para os outros, porque é para o meu patrão, porque essa empresa não merece. Esquece patrão, esquece empresa e faça por você. Nada mais gratificante do que você entregar o seu melhor e isso não tem como passar despercebido. É impossível. Tanto que até hoje estou falando do Patrick Gasparetto. E não é à toa que ele é um dos maiores youtubers do ramo de trilha. Por quê? Porque ele é excelente no que ele faz. Ele é patrocinado pela Yamaha. É um cara que explodiu. Ele vai contar a história aqui no podcast dele. Mérito dele. Exclusivamente dele. E eu vou contar depois a trajetória dele dentro da empresa para vocês entenderem como foi a virada de chave dele. Pessoas boas que fazem o melhor que elas podem, que têm alta performance. Muito importante isso, alta performance, que não é o talento apenas, é saber lapidar o talento versus tempo, versus viabilidade com o que tem na mão, fazer o melhor em todos os sentidos, você vai prosperar. Você vai se destacar na empresa, você pode receber uma proposta de sociedade, você pode abrir a sua empresa, você pode prosperar muito. Então, você e CLT, por favor, faça o seu melhor, independente se você não suporta seu patrão, se você não concorda ou discorda com as coisas. Faça o seu melhor. Feito isso,
Patrick evoluiu a linha editorial, nós evoluímos a parte de gestão e eu evoluí a parte de vendas. Quando a empresa começou a ficar mais robusta, veio uma coisa muito importante. Se você estiver aí andando com pessoas que não te agrega, você pode ter certeza que está trazendo sua imagem para baixo. É certeza. Se não está agregando, vai desagregar. Não tem o meio termo, Isso é certeza. Na época, nós dividimos um espaço, né, com outras empresas e aquilo estava limitando algumas operações dentro da empresa. Quando nós saímos e fomos ter o nosso próprio espaço, nós abrimos o leque de parceiros, nós oxigenamos o nosso ambiente e a partir daquele momento o nosso jogo começou a virar. Nesse espaço compartilhado, olha como que profissional bom é notado. Profissional bom não passa despercebido. Nesse outro espaço que era compartilhado, tinha uma pessoa que trabalhava ali. Essa pessoa, ela sempre mostrou e demonstrou força de trabalho, competência, organização, e ela sempre fez isso. Sempre, é dela, ela faz isso. Essa pessoa, quando eu precisei, eu liguei para ela, ela estava empregada em outro lugar já. Eu liguei para ela e fiz a seguinte proposta: olha, hoje eu não consigo cobrir o que você ganha, mas eu consigo pagar o mesmo tanto que você ganha, mas eu confio em você, eu sei que aqui dentro você vai desempenhar um trabalho que a gente pode desenvolver e você pode crescer dentro da empresa. Se você quiser, estou de portas abertas. Essa pessoa confiou no meu projeto, ela confiou no que eu falei para ela e até hoje ela trabalha aqui, eu tenho o maior orgulho de ter ela dentro da empresa, é a nossa colaboradora mais antiga. É uma pessoa que eu tenho respeito, carinho, admiração. Por quê? Porque ela é competente por ela mesma. Sim, ela entrega resultado para a empresa, ela faz tudo, mas é ela. A essência dela é ser boa. Ela é uma excelente profissional. E aí a gente começou a montar o nosso time. Então, tínhamos, vamos falar, pessoas boas com a gente. Minha esposa junto, fazendo a parte financeira. E a empresa começou a deslanchar. Começamos a saber o caminho certo. O que é saber o caminho certo? Cara, tá fluindo a venda, estou tendo feedbacks, o produto está sendo bem aceito e naquele momento nós éramos maiores em termos de concorrência e alcance e expressividade, tamanhos de página, que era muito mensurado por tamanho de página na época da revista, que a revista Saúde. Ou seja, viramos o jogo. Ali eu estava começando a chegar perto da Ferrari. Eu não tinha ainda estrutura como eles, eu não tinha quantidade, volume, muito menos dinheiro, só que eu tinha em Umuarama uma revista à altura deles. Começamos então um novo processo. Vamos para a parte de franquias e agora a gente muda o game financeiro. Tivemos péssimas experiências, boas e ótimas experiências. Até um abraço para o Rodrigo de Campo Mourão, foi um cara que apoiou e acreditou e está até hoje prosperando muito lá. Inclusive, estamos retomando agora a comercialização de franquias. Foi um grande aprendizado para a gente, porque tive que aprender mais ainda sobre processos, como organizar e fazer toda a gestão da empresa, como trazer a empresa como razão, como documentação e como deixar os processos literalmente escritos, descritos, gravados, como fazer isso de forma mais organizacional mesmo. Por quê? Porque agora, naquele momento, nós estávamos crescendo. Precisávamos trazer uma estrutura mais robusta sem perder tempo. E foram surgindo excelentes pessoas no nosso caminho. Tem alguns nomes que eu quero citar porque foi muito marcante mesmo para nós. Mas nós tivemos uma parceria com um dos fotógrafos que eu tenho total respeito aqui em Umuarama, que foi o Vitor Figueiredo, um cara sensacional, de uma qualidade incrível, um cara que tem um talento nato, que é lapidado dia após dia, um cara que até hoje está bombando, e ele já era muito bom, mesmo com uma câmera
simples, uma câmera semi-profissional, ele já era muito bom. Então você vê que a pessoa realmente quer fazer acontecer. Tínhamos também o Henrique Lemes, famoso Jimmy, cara super, super humano, criativo, gente boa. São pessoas que marcam nossa jornada, né? O Pedro também, né? Chamava de Pedro Bial, que é o Pedro Rogoni, extremamente criativo, rápido, com técnicas. E isso tudo foi fazendo com que o nosso time crescesse, evoluísse e aprendesse a principalmente a lidar entre pessoas mesmo, entre processos, saber tirar o atrito de uma empresa. Então ali foi quando a gente realmente entendeu, opa, temos uma empresa. O que chamamos de uma organização. Não era mais uma empresa eu empresa, não era mais uma empresa eu e minha esposa, não era mais uma empresa eu, Patrick e minha esposa, depois eu, Patrick, minha esposa e a Josi. A partir daquele momento, tínhamos um compromisso robusto de folha de pagamento, impostos, receita, ou seja, não podia ser mais assim, altos e baixos. Tinha que ter uma linha tênue e para isso nós começamos a nos organizar. Chegou um ponto que eu considero crucial, que foi assim uma das nossas maiores viradas de chave até hoje, que foi o ponto que eu comecei a perceber uma mudança no mercado, estava começando a inserir o digital no mercado, o digital estava vindo com muita força, e eu falei, poxa, eu preciso ser diferente, eu preciso ser mais agressivo, eu preciso trazer coisas novas. E a gente percebeu que a nossa revista ela já tinha uma grande vantagem sobre a concorrência, que era a parte do design, o colorido, o chamar a atenção. E a segunda é que nós envolvíamos muitas pessoas dentro do projeto, ou seja, tinha páginas de foto, dica para meninos, dica para meninas, gestantes, recordação de tudo quanto é jeito, família, eventos, tinha muita interação social. E a revista era assim um objeto de desejo e vaidade também. Porém, o que me pegava sempre eram os anunciantes, ter ali os clientes que queriam anunciar, trazer matérias e tudo mais. Eu resolvi reestruturar totalmente o projeto editorial da revista. Ou seja, a partir de uma data, eu falei, ó, projetos pessoais para, a linha editorial cresce, a linha de anúncios cresce e nós vamos trabalhar agora com pacotes médio e longo prazo. Não teremos mais pacotes de uma única edição. Por quê? Primeiro, não é interessante para o anunciante. Se o cara faz uma vez só, na outra edição ninguém está vendo ele, se torna esquecido, não tem um link. Vamos falar assim, a pessoa não lê de novo e vê ele na revista. Segundo, não tem branding aí. Se a pessoa tá todas as edições, a marca dela vai sendo fixada, vai conseguindo comunicar a marca, vai criando uma história, vai tendo um reconhecimento. Terceiro, o consumidor tem momento certo para as coisas. Exemplo, se eu estou divulgando uma concessionária de veículos, você compra veículo todo mês? Não compra. Então, se eu divulguei em janeiro, mas você decidiu comprar veículo somente em outubro, até outubro, se sair outra concessionária na revista, talvez a opinião do consumidor já mudou. Por isso que você tem que estar em todas as edições. Por quê? Às vezes demora 9 meses para o cara tomar uma decisão, 1 ano, para comprar um veículo ou um imóvel. Então, consistência. Tem que ter consistência. Quarto, a forma e a assertividade de comunicação. Muitas vezes a gente era submisso por não ter um bom posicionamento a fazer os criativos de acordo com o que o cliente pedia e queria. Ah, porque eu gosto de azul, porque eu gosto de assado, porque eu quero desse jeito. E a gente fazia arte em cima do pedido do cliente. E aí eu entendi, poxa, mas eu não posso agradar meu cliente, eu tenho que agradar quem lê a revista. Então começamos a pensar no consumidor. O que o consumidor quer ver? O que o consumidor gosta? O que agrada? O que vende de fato? Quais são as palavras, os gatilhos? O que nós vamos usar a favor do leitor? E foi aí que nós começamos a nos posicionar. E a quinta situação era, se é bom para o cliente, é bom para o consumidor, precisa ser bom para nós. E foi quando a gente resolveu fazer pacotes mínimo de 1 ano. Ou seja, dali para frente, clientes 1 ano ou 2 anos. Teve uma segunda situação que aconteceu. Eu resolvi sair
da concorrência geral de revista, até mesmo com a revista Saúde. Então, naquele momento, eu já tinha os valores deles, porque os clientes passavam, possivelmente eles já tinham o meu também. E aí chegou um momento que eu falei, cara, eu não vou mais concorrer com revista nenhuma. Por quê? Não precisamos, a gente sempre teve uma concorrência saudável, graças a Deus nunca tive um problema com os meninos. Cara, um abraço, inclusive, se você estiver assistindo. Vocês foram importantíssimos para minha evolução e admirava demais e admiro vocês até hoje. Fizeram história no ramo editorial de revista, foram os mais importantes, acredito que um dos maiores do Brasil em termos de alcance, franquia e tudo mais. Nesse momento, eu decidi sair da concorrência. Por quê? Eu já tinha planejado de 1 ano e 2 anos, o que ninguém tinha feito ainda, 2 anos. Segundo, eu quadripliquei nossa tiragem, que já era mais alta na época. Eu quadripliquei de uma hora para outra. Eu fiz esse all-in. Esse all-in foi muito importante, porque os clientes que queriam estar com a gente, iam estar com a gente. O cliente que não queria estar com a gente, foi a oportunidade de ouro para ele sair. E ali a gente teve realmente um reconhecimento impressionante das nossas ideias e do projeto, porque os clientes aderiram. Ou seja, fomos um por um dos clientes, explicamos tudo o que estava acontecendo, quais eram as projeções futuras, o porquê estávamos fazendo aquilo, quais eram os interesses que nós tínhamos com aquilo, e eles abraçaram a ideia e nós tivemos muito, muito sucesso. Então, basicamente, saímos da concorrência, saímos da linha de fogo, tem mercado para todo mundo e o nosso fluiu muito bem. Com isso veio uma série de skills, né? Então teve várias coisinhas que a gente aprendeu ali. Vou falar uma muito importante, uma história inclusive que é marcante para mim. Antes de dar essa virada de chave, eu ainda sem muita condição, bem no início ali, eu fazia atendimentos com camiseta polo, calça jeans e tênis. Eu não tinha um posicionamento estético, alinhado, postura, verbal, tudo. Mas eu tinha o quê? Um projeto bom, muita verdade, então muita honestidade no que eu fazia, nas palavras, na forma de vender. Sempre deixei muito claro, explicava as coisas de forma muito clara. E teve um cliente meu que um dia me chamou e falou para mim o que eu precisava ouvir. Ele falou, cara, vem aqui, tua revista é boa, teu projeto é bom, só que você não transfere isso através da sua imagem. Com todo respeito, mas você precisa se vestir melhor, você precisa se arrumar melhor e você precisa melhorar a forma de falar. Isso foi marcante. É um cara que até hoje é cliente nosso e me ajudou muito. Porque a partir desse dia, eu busquei ajuda, fui num barbeiro, importantíssimo aqui da cidade, o Ed, um abraço pro Ed. O Ed fez o visagismo na época, que nem se falava isso, né? É uma palavra nova que veio depois, mas ele fez um estudo do meu rosto, fez um corte específico para mim, que me ensinou a pentear o cabelo. Cara, isso foi muito importante, porque na hora que você sai do salão, da barbearia, tá maravilhoso. Só que quando chega em casa, você não replica. É impossível quase. E ele me ensinou porque eu pedi. Olha o poder de conversar. Eu abri meu coração e falei, cara, eu saio daqui lindo, mas eu tomo banho e depois eu não consigo mais fazer o que você fez. Ele me ensinou a técnica, ele me ensinou a usar secador, ele me ensinou a usar escova, ele me ensinou a passar o laquê. Ou seja, ele me deu uma aula. Barba. Me ensinou a posição certa da barba, o tamanho certo da barba, o que eu queria transferir com aquele corte, aquela barba. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, eu tive uma vendedora excepcional de moda de alfaiataria, que foi a Cidinha. Ela me atendeu muito bem. Uma pessoa que entendeu o que eu queria. Eu também fui honesto e falei tudo para ela que eu precisava. Olha o poder de você falar o que você precisa para as pessoas. Falei, Cidinha, um médico me falou isso, isso, isso e isso. Hoje eu atendo vários médicos, empresários, executivos. Eu preciso me vestir à altura. Eu preciso de roupas
e eu não posso gastar muito porque eu não tenho condição. Eu andava de bis, gente. Eu não tinha condição de fato, tá? Tô falando isso bem no inicinho ali, quando eu peguei a empresa, que eu tava acabando de liquidar as dívidas. Ela fez pra mim um monte de opção boa, com preço bom. E ali eu fiz minha primeira compra, depois eu fiz minha segunda compra, minha terceira compra, e essa mulher me atendeu por 8 anos. Essa loja ganhou muito através dessa mulher. Por quê? Ela sabia o que eu precisava, o meu gosto, o meu tamanho, e sabia o melhor momento de me atender. A hora que eu não estava corrido, que é na minha casa, com condicional. Porque se fosse depender para eu ir na loja, esquece. Eu estava full time na empresa, eu não tinha tempo para perder com roupa, mas eu precisava da roupa. E aí eu comecei a me posicionar bem vestido, cabelo e barba feita, perfumado, aprendi a comprar perfume que realmente é uma coisa que muitos podem achar que não, mas não é gosto pessoal. Perfume é um gosto profissional. Se você chegar com perfume muito doce aqui, eu não consigo prestar atenção em você, por exemplo. Eu não consigo. Então você tem que comprar um perfume linha mais comercial, que vai agradar a maioria das pessoas. Tem isso também. E foi quando eu comecei a ter uma visão diferente, uma perspectiva diferente de posicionamento. Com isso, comecei a investir um pouco mais na minha trajetória. Comecei a fazer os treinamentos do Dale Carnegie, comecei a fazer treinamentos de venda, comecei a participar de vários e várias coisas do Sebrae. Então, tudo quanto é palestra que tinha, comecei aí, comecei a frequentar. Me envolvi com cooperativas, fui delegado por 6 ou 8 anos do Cicobi. Comecei a me envolver com várias coisas assim que realmente fazia sentido, que tinha pessoas ali. Por quê? Primeiro eu ia aprender meu vocabulário. Eu ia entender como que as pessoas falam, o que que elas portam, o que que elas importam. Então isso foi importante para mim. Segundo, ali eu tinha network. Pessoas que eu tenho interesse em comum. São pessoas visionárias que estão buscando mais coisas. São empresários, que vem a terceira coisa, que é a questão de leads. Então eu captava muito lead nesses eventos. Eu descobria os demais empresários. Eu descobria as pessoas que estavam ali e como acessar aquelas pessoas. Quarto, sempre tinha uma palestra, sempre tinha um conhecimento. Então eu agregava muito isso para mim. E uma coisa que eu sempre fiz, prática. Então eu aprendi agora, eu já aplico agora. Eu aprendi à noite, aplico de manhã. Aprendi de manhã, à tarde já está sendo aplicado. Eu não espero. Eu não sou a pessoa que pega o conhecimento, digere ele. Não, eu sou a pessoa que eu aprendi, eu já coloco na prática. E a última situação, que foi muito importante com tudo isso, minha autoestima, minha autoconfiança. A partir do momento que você está bem posicionado, seja você mulher, você homem, você bem alinhado, com a estética em dia, meu, você vai vender mais. Vai performar mais, vai passar mais autoconfiança, mais credibilidade, vai falar com firmeza, vai saber ser notado, porque ser notado de forma errada é ruim. Então você vai saber como ser notado, você vai ser bem recebido, as pessoas querem estar perto de você, isso muda tudo o jogo. Então isso foi muito importante. Depois eu tive um segundo feedback dessa mesma pessoa. Rick, seu carro precisa estar limpo. Detalhe, gente, são detalhes, mas realmente fazia sentido. Nessa época eu já estava mais evoluído, já tinha um Civic e eu nunca esqueço. Eu mantinha esse carro limpo todos os dias. Como que eu fazia isso? O posto que eu abastecia meu carro, errado isso, né? Depois de entrevistar Boca Marculino, entrevistar o Will da Estética, hoje eu sei que é errado. Mas na época, o que que eu fazia? Em vez de eu encher o tanque do carro sempre para ficar demorando para ir no posto, eu ia no carro e colocava lá vintão só pro cara bater uma água e aí eu dava mais uns R$ 5 lá, eu lembro, na época, para eles poder bater uma água no carro e lavar e passar o pretinho. E os caras faziam com o maior bom agrado, porque era um cliente recorrente. Então eu ia lá dia sim, dia não, a cada 3 dias e fazia isso. Eu estava com o carro sempre impecável e dava final de semana, eu mesmo lavava o carro para manter ele impecável para segunda-feira. Ou seja, o meu veículo virou um objeto de trabalho, as minhas roupas no meu guarda-roupa, objetos de trabalho, laque, escova, secador,
objeto de trabalho. Creme dental, fazer a parte limpeza dos dentes, a parte estética mesmo, manter o clareamento, manter tudo alinhado. Ferramenta de trabalho. Pulseira, relógio, coisas que eu gosto. Material de trabalho. Minha vida ficou altíssima performance. Tudo era proposital. Nada por simples e mera vaidade. Eu unia sim a minha vaidade, mas trazendo propósito profissional. Sempre. Sempre, 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 sempre. Comecei a ter roupas de marca, porque isso também ajudava a acessar, como ter o símbolo da Calvin Klein numa camisa. Rafael Steffens, na época, muito forte. Roupas da Lacoste, coisas assim. Ah, Henrique, mas isso não é ostentação? Eu acessava pessoas que aquilo ali transmitia confiança. Então, quando você visita empresários que não tá nem aí, beleza, não tá nem aí. Você não perdeu nada. Mas quando você visita empresários que só de bater o olho em você, vai falar, opa, esse cara é diferente, esse cara usa o que eu uso, esse cara entende das coisas, isso muda o jogo, ele vai confiar mais rápido em você, vai gerar uma confiança, porque você gosta daquelas pessoas que têm o mesmo gosto que você, e isso acaba trazendo um pouco mais de segurança para a pessoa fechar negócio. E depois eu fui evoluindo a nível do celular. Então eu uso o iPhone desde o primeiro iPhone. Ah, mas até isso, sim, galera, até isso. Hoje, eu chuto aqui, não tem esse dado aqui estatístico, mas dá um Google aí, talvez eu estou errado, mas eu chuto aqui que mais de 80% dos empresários usam iPhone. Usa Apple. Eu uso desde o 1. Por quê? Porque só pessoas de sucesso usavam. Ah, mas você tinha condição? Não tinha. Eu sou o famoso quebrado que tinha um celular mais caro que a moto. Só que me fazia vender mais. E queira você ou não, me julgue ou não, eu não me importo com o seu julgamento, porque aquilo me fazia vender mais. Me fazia vender muito mais. Então vamos trazer a lógica e a razão, esquece a emoção. Eu não estou falando de você e você de mim, vamos falar da lógica. O iPhone vendia mais. E eu precisava manter isso sempre atualizado. Ou seja, lançou depois a linha, vamos falar da linha já mais bonitinha ali do 5 em diante. Toda vez que lançava um novo, eu ia lá e trocava meu celular. Inclusive deixei muito dinheiro para algumas lojas aí. E aí a gente sempre tinha celular limpo, com capinha nova, película nova, sem ficar quebrado, tela quebrada, porque a gente tinha que manter aquela aparência. E faz parte do jogo, é importante. Então começa na sua higiene pessoal, nas suas vestimentas, depois vem para os acessórios, aí veio o celular e tudo isso foi criando um arsenal de coisas que foi me ajudando, foi contribuindo. Então, você ser bem-sucedido custa muito caro. Muito caro. Eu poderia ter pego tudo isso e investido para mim. Mas eu demoraria quanto tempo para acessar pessoas que eu acessei durante esse período? Essa pergunta você precisa se fazer. Poxa, Rick, gastava um monte com roupa, um monte com acessório, um monte com calçado, um monte com ingresso de curso, ingresso de não sei o que, e tá nos lugares melhor, manter carro limpo. Gastava, galera, gastava. Era um custo de vida extremamente alto. Naquele momento, não sobrava muito de fato para mim, no final, depois de pagar tudo. Só que é o seguinte, eu tinha um planejamento, eu tinha um objetivo. E quando esse objetivo chegasse no ponto ápice dele, isso tudo ia retornar muito mais rápido, com potência. E, vamos falar a verdade, se eu não tivesse investido tudo nisso, eu não tinha alcançado meu faturamento. Eu não tinha acessado pessoas que eu acessei. Eu não tinha me comportado como eu me comporto hoje. Se hoje eu tenho essa destreza na fala, se eu tenho capacidade de vendas, se eu tenho um arsenal de roupa, é porque eu investi. Eu dispus do capital para isso. Então não é apenas vaidade, não é ego, não é ser mala, se mostrar, é jogo. Isso faz parte do jogo. Isso precisa ser feito. Conto um pouco mais para vocês na parte 3,
que aí vem a minha virada de chave, que começou em 2019. Então, na parte 3, eu vou falar um pouquinho mais da nossa próxima virada de chave. Mas até lá, eu espero que você aí coloque em prática um pouquinho do que eu te falei, que eu tenho certeza que vai te ajudar. E um detalhe que eu deixei passar aqui batido. Tenha um plano de celular bom para ligação, internet, o que for preciso. Porque se você está se posicionando, isso é investimento. Espero que você consiga aí aplicar. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu!